Meu nome é Jéssica Tomé e nesta aula nós veremos dois tipos de separação de misturas. O primeiro deles se chama decantação e o segundo, centrifugação. Além disso, nós veremos as aplicações em laboratório e na indústria. Vamos lá? Começando então falando sobre a decantação. O que é a decantação? É um tipo de separação de mistura heterogênea sólido-líquido. Eu peço que para quem não sabe o que é a mistura homogênea, mistura heterogênea, o significado de fases, que assista a aula sobre substâncias químicas e substâncias químicas puras e misturas, porque lá é bem explicado cada um desses conceitos. E esses conceitos são muito importantes para entender esta aula de agora. Então, voltando, decantação é uma separação de mistura heterogênea sólido-líquido, em que usamos a propriedade da densidade. Vamos supor um exemplo aqui. Nós temos uma mistura de água e areia. O que acontece? Se a gente deixar essa mistura parada por um tempo, a areia vai se concentrar no fundo do recipiente e acima nós teremos a água, que é menos densa, ou seja, a areia que é mais densa se concentra no fundo e a água que é menos densa fica por cima da areia. Para separar agora essas duas fases, nós teremos que fazer o seguinte. Uma das formas para fazer isso é verter esse líquido da fase de cima em outro recipiente. Como é que a gente pode fazer? Existe uma vidraria que é chamada de bastão de vidro. A gente usa esse bastão de vidro como um suporte. O que vai acontecer? A gente encosta esse primeiro recipiente aqui no bastão de vidro e vamos vertendo o líquido. O líquido ele vai escorrendo pelo bastão e vai se concentrar aqui no fundo do segundo recipiente. Mas se a nossa substância de interesse é o sólido, que aqui no caso é a areia, essa areia ou esse sólido estará molhado pelo solvente. E para conseguir deixar essa areia ou esse sólido totalmente seco, nós teremos que fazer uma evaporação. A gente vai ter que deixar esse recipiente aqui paradinho, deixando o líquido, o solvente, evaporar. E na indústria, como é que a gente utiliza a decantação? Um exemplo é o tratamento de água. No tratamento de água, nós temos aqui esses tanques bem grandes, em que a água suja, no caso, depois de vir de outras etapas do processo, terão flocos de sujeira. Então, a água fica aqui paradinha nesses tanques e os flocos vão decantando no fundo dos tanques. Mas se para nós esse processo de decantação for muito lento, porque nós temos que esperar a ação da gravidade, como que a gente pode fazer com que esse processo seja mais rápido? A gente pode usar um método chamado de centrifugação. Como ele funciona? A centrifugação acelera o efeito da decantação através de rotação. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. No laboratório, a gente utiliza alguns equipamentos que são chamados de centrífugas. Como é que eles funcionam? Nas centrífugas vão esses tubinhos encaixados que contêm a mistura em questão. A mistura, novamente reforçando, de sólido e líquido, mistura heterogênea. A mistura, então, vai dentro desses frasquinhos, a gente encaixa os frasquinhos dentro do equipamento. O equipamento vai contar no seu funcionamento com uma alta rotação e assim vai ser acelerado a decantação do sistema. Aqui eu estou trazendo para vocês como exemplo a centrifugação do sangue e a gente pode ver que as hemácias decantam aqui no fundo do tubo e acima fica o plasma. Certo? E na indústria, como são os equipamentos? Eles são parecidos com
com isso aqui. Esse aqui é uma centrífuga industrial. E o que pode ser separado nessa centrífuga industrial? A gente pode clarificar sucos e separar a nata do leite. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Bons estudos e até mais!